O Imparcial Entrevista recebe o vereador Raimundo Penha, que também é presidente do Diretório Municipal do PDT em São Luís. O parlamentar vai falar sobre suas ações junto à Câmara Municipal de São Luís, a sua candidatura à Casa Legislativa em 2022, seus projetos que está desenvolvendo para a comunidade e também sobre a sucessão ao governo do Maranhão nas eleições de 2022. Seja muito bem-vindo e eu lhe pergunto, Raimundo Penha, já de antemão, o senhor está no seu segundo mandato e eu gostaria de saber o que mudou do primeiro para este mandato que o senhor está desenvolvendo agora. Olá, eu que agradeço aqui a oportunidade de estar conversando aqui com a equipe de O Imparcial. Um prazer enorme estar aqui com vocês, esse jornal que é uma referência na nossa cidade. Seu Martônio, eu acho que a principal mudança foi a oportunidade de aprendizado. Do primeiro para o segundo mandato, eu convivi 4 anos dentro do parlamento. E uma das coisas que eu poderia destacar é que hoje eu busco canalizar energias para resolver problemas mais concretos da população. Nós sabemos que o parlamento é uma casa de debate, é uma casa de embate de ideias, mas a população que está lá na ponta, a dona de casa, o estudante, o trabalhador, ele quer uma resposta concreta para aquele problema que lhe afeta. Eu vou te dar como exemplo, no primeiro mandato eu apresentei 48 projetos de leis, sendo aprovados eles. E um desses projetos, por exemplo, ele visava acabar com a chamada cobrança de taxa de religação de água e energia. Pasme, mas aquele trabalhador que está desempregado, que não conseguiu pagar a sua energia, não conseguiu pagar a sua água, ele já é penalizado porque ele tem esse serviço suspenso e para restabelecer as operadoras ainda imputam a ele uma taxa. Então é ilógico, não fica claro para mim como uma pessoa não consegue pagar o que consome, é suspenso o fornecimento desse serviço essencial. Você não consegue imaginar uma família sobrevivendo no final de semana, vai ter muita dificuldade para sobreviver sem água e sem luz, e para voltar a usufruir tem que pagar o que devia e ainda é imputado uma multa. Então se discute a constitucionalidade dessa lei, mas o principal que a gente busca é abrir um debate para corrigir essa distorção. Então te dei um exemplo concreto, e as pessoas hoje quando falam, você fez um projeto de lei, para quê? Para que serve? A quem se destina? Então eu te dou como exemplo desse, a gente busca agora nesse segundo mandato, focar em problemas cada vez mais reais, mais perto das pessoas que mais precisam. Aí eu te pergunto, qual tem sido o seu maior desafio junto aos seus pares dentro da Câmara Municipal para a aprovação desses projetos que interfere diretamente no problema que o cidadão vive? Olha, eu não tive muita dificuldade com os colegas no parlamento, não. A minha convivência é muito cordial, inclusive neste segundo mandato eu estou presidindo a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, por onde passam todos os projetos apresentados na casa pelos colegas. Agora, ela é uma casa horizontal, ela não é uma casa vertical, ela é horizontal, nós somos 31 e eu apresento um projeto, ele vai tramitar em comissões e depois para ser aprovado ele depende do voto dos 31. Então a única dificuldade é dialogar, é expor para os colegas, mas eu tenho sentido boa vontade deles. Eu não tive até agora, em 5 anos de mandato, nenhum projeto rejeitado. Tem uns que tramitam mais rápido, tem outros que tramitam um pouco mais devagar, por causa do ritmo do debate, dependendo da comissão que passa, mas de modo que a única coisa que a gente precisa é dialogar com os colegas. Eu tenho sentido boa vontade sempre deles. Nunca me faltaram até aqui. E a pandemia atrapalhou alguma coisa com relação à sua legislatura, desenvolvendo seus projetos? Como é que foi trabalhar nesse sentido, diante desse caos que a gente está vivendo por conta dessa pandemia do Covid-19? Olha, para mim o impacto foi muito grande. Um dos segmentos que virou uma grande bandeira do meu mandato foram os idosos, que foi o segmento mais atingido. Nós temos projetos até hoje que eu apoiava e que até hoje não conseguiram retornar. A exemplo da UNIT, que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Maranhão. A gente tem apoiado e a UNIT até hoje não retornou às atividades presenciais. Eu apoio muitos projetos em comunidades de dança, de zumba,
de treinamento funcional para idosos. No primeiro momento, esses projetos nós estávamos fazendo eles pela internet, para tentar manter algum ritmo, mas esse público idoso é o público mais excluído, é o público que não consegue mexer, que tem dificuldade muitas vezes de se adaptar a esse novo formato. Então o meu contato com a população, ele foi muito atingido, que seja pelo público, que fosse pela dificuldade de aglomerar. Eu trabalho muito com a cultura e com o esporte, que foram dois segmentos super atingidos, agora que veio dar uma normalizada. E dentro do parlamento também, porque a nossa casa, ela funciona de debates. Nós suspendemos audiências públicas porque você não poderia aglomerar, nós suspendemos sessões solenes e aí na medida que você diminui esse contato com a população, você não tem um feedback. Eu falo o que eu penso, mas se eu não ouvir o que as pessoas pensam, eu entendo que a minha capacidade de representá-las está mitigada, está diminuída. Eu não represento a mim mesmo, como diz o Papa Francisco. Os rios não bebem as suas próprias águas. Eu tenho as minhas ideias, mas essas ideias, elas são formatadas, elas são complementadas nesse diálogo com a sociedade. E muitos dos projetos que eu apresentei não surgiram nem de mim nem da minha equipe, surgiram desse contato com o povo. Eu apresentei, como eu te disse, 48 projetos na legislatura passada. Eu acho que 8 foi ideia nossa, 40 foi de ouvir, de dialogar com a população. Então, para o parlamento, foi um impacto gigantesco. Eu, particularmente, o meu mandato sentiu muito com a pandemia. Aí eu te pergunto, você como representante da população dentro da Câmara, essa semana a Casa Legislativa protocolou a Comissão Parlamentar de Inquérito do Transporte Público de São Luís, que vai investigar os custos do setor, que é considerado caótico por muitos. E aí, na legislatura passada, o senhor fazia parte da Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara. Quero saber a sua opinião. Qual a importância dessa CPI não só para a Câmara, mas para a própria população, e também o que precisa melhorar em termos do transporte público para atender melhor a população, uma vez que o senhor esteve como representante dentro desse setor? Queria que o senhor falasse. Olha, é um desafio muito grande resolver o problema da mobilidade urbana. Esse tema tem sido discutido incessantemente, inclusive nas últimas gestões. O prefeito João Castelo tentou implantar o VLT, saudoso João Castelo, que Deus o tenha em um bom lugar, que seria uma solução. Depois descobriu-se que não tinha o devido planejamento, está até hoje os vagões pagos com dinheiro da prefeitura guardado. O prefeito Edivaldo fez a licitação do transporte, que achava-se que era a grande solução, melhorou muito o aspecto e hoje, 4 anos depois, tem se criticado justamente essa licitação. Então, estou dando apenas esses dois exemplos, não para criticar os outros dois gestores, mas para demonstrar que em momentos distintos se buscou solução para essa pauta e não tem sido fácil. Eu tenho uma preocupação, se uma CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, ela vai conseguir, como eu disse, a meu ver, a população quer algo mais objetivo, ela quer uma solução mais concreta e talvez ela espera dessa comissão a solução do problema de transporte e que essa comissão vai apurar os erros que tiveram para trás, mas as soluções elas competem ao poder executivo municipal, que é o gestor da política de transporte. Pode ser que essa comissão consiga amadurecer possíveis soluções, mas ao meu ver elas são de planejamento. Nós estamos falando de um sistema de transporte que ele é usado por mais de 50% da população. E esse sistema de transporte em todas as cidades, que ficou apenas o transporte coletivo, ele se mostrou falho, porque você precisa ir para outros modais, BRTs, VLTs, metrôs, e até agora nós não temos outra opção. Então esse sistema, enquanto não tiver outras opções, ele vai estar sempre sobrecarregado. Então a minha preocupação é que a gente consiga distinguir para a população qual é a função da CPI. Eu, quando presidi a Comissão de Mobilidade Urbana, inclusive eu não fiquei só em gabinete, nós vistoriamos naquela época todos os terminais, identificamos problemas que a princípio poderiam nem mais existir. Vou te dar um exemplo. Aquela época a venda de crédito nos terminais para estudantes e trabalhadores era de 8 da manhã até as 5 da tarde. Ora, 8 da manhã, quem estuda de manhã já está na escola ou na faculdade. O trabalhador já está no serviço. 17 horas, a pessoa ainda não saiu do serviço, nem da escola e nem da faculdade. Então nós estamos falando de um sistema que parece que funciona no século passado. E aí fizemos uma lei ampliando esse horário de venda para 6h30 da manhã até as 20 horas, para justamente conseguir abranger trabalhadores e estudantes. E pasme,
Até recentemente, para você comprar o crédito do transporte, você tinha que ir até uma agência bancária, sacar o dinheiro, você ia no seu horário de almoço até os terminais para fazer a recarga. É claro que não vai funcionar isso nunca, porque o mundo todo está fazendo pagamento através de Pix. Há 10 anos atrás já se pagava no débito e no crédito. Você paga os tributos municipais, o IPTU, você paga os tributos estaduais já usando o cartão de crédito. E aqui, para você botar um crédito no transporte, que é um pagamento antecipado, você ainda tinha que ir no velho caixa, nas agências lotadas, sacar o dinheiro, se deslocar até um terminal. Então é algo que realmente a gente precisa pensar e modernizar desde os mínimos detalhes, porque parece que o sistema de transporte aqui foi feito para funcionar sempre 20 anos atrás. Tá certo. E o senhor, como representante do povo aí, eu queria que o senhor dissesse qual que precisaria melhorar em termos dessa situação. Existe um modelo que São Luís possa importar nesse sentido? Algo que possa espelhar para melhorar o sistema de transporte da capital? Ou não? Sim. Todas as outras capitais, elas resolveram o problema de mobilidade diversificando os modais, que seja incentivando, por exemplo, o trabalhador, inclusive a população mais carente, a utilizar a bicicleta, que é algo hoje que a nossa cidade tem utilizado, mas ainda de forma muito precária, até aventureira, porque nós não temos faixas exclusivas, são raras as avenidas. Por exemplo, se você estimular isso, você estimula de várias formas. Você estimula organizando o trânsito, você estimula, por exemplo, dando voucher para que as pessoas possam comprar uma bicicleta e se deslocar. Você também, para estimular, você tem que garantir a segurança delas, não só no trânsito, mas no retorno, segurança mesmo, para que elas não sejam furtadas. Nós temos que começar a planejar um veículo de massa agora mesmo. O governo do estado está construindo, se fala que teremos um BRT, mas a cidade de São Luís nem sabe como vai ser, se vai ter e qual é o público que vai ser atingido. Então você tem que diversificar isso e começar a pensar em um investimento pesado, que seja um VLT, que seja um metrô, que seja um BRT, mas encarar esse problema e deixar claro que esse não é um problema que um prefeito vai resolver às vésperas de eleição. Isso tem que ser um planejamento para 10, 20 anos. Uma obra dessa você não resolve no Brasil do dia para a noite. Então eu acredito que, além de passar limpo o sistema de transporte coletivo, reorganizar o básico, os nossos terminais de integração até recentemente eles foram interditados pela Defesa Civil. Então precisa de um grande pacto mesmo, sentar todo mundo na mesa e dizer, vamos levar a sério, o que é transportado nesses terminais são gente, são vidas. E pensar também, como eu disse, fortalecer outros modais, desde o individual, como é o caso das bicicletas, que a nossa cidade tem aderido muito, mas mais por uma prática esportiva do que como meio de transporte mesmo para serviço, e até pensar em planejar transporte de massa com outros modais que não vão ser resolvidos em 2, 3 anos, nem à véspera de uma eleição. Falando em eleição, o senhor lançou recentemente a sua candidatura à presidência da Câmara Municipal de São Luís e eu queria saber de que forma o senhor está construindo esse projeto político para se tornar um futuro presidente da Câmara. Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso. Só uma correção, o colega Umbelino Júnior que lançou a minha candidatura, né? Ele usou as redes sociais, ele me procurou, nós tivemos uma série de conversas e ele usou as redes sociais para declarar apoio e lançar a minha pré-candidatura. Eu tenho conversado com vários outros colegas, nós somos 31 colegas dentro do parlamento, com exceção do presidente Osmar Filho, que não pleiteia a reeleição, todos os outros 30 têm conversado, já surgiram inclusive vários outros nomes. Eu acho que é um tema muito cedo. Essa eleição ela acontece em abril, eu até brincava que as eleições para presidente da República, você tem 45 dias o candidato para percorrer o Brasil, um país continental, com mais de 200 milhões de habitantes. E aí você quer uma eleição que são só 31 vereadores, que se encontram segunda, terça e quarta lá dentro do parlamento na sessão, ou seja, todo mundo conversando com todo mundo, querem fazer uma eleição de um ano. Agora, claro, que quando algum colega lança, a gente fica muito honrado, fiquei muito feliz. Outros colegas têm me procurado para dialogar, para me
dar sugestões, para ouvir sugestões, e a gente vai seguir dialogando com todo mundo. Acho que tem muita água para rolar, como eu disse, nós somos 31 eleitores que nos encontramos, que conhecemos de perto os possíveis candidatos, sabemos os defeitos e as qualidades e acredito que a casa vai ter maturidade. E eu sempre tenho dito, se eu for candidato não é para incendiar. Eu acho que no momento como esse, que nós vivemos a maior crise sanitária, nós tivemos aí uma mudança de gestão, nós temos ainda setores parados da economia, a cultura não voltou a funcionar totalmente, nós temos escolas que não estão funcionando ainda, inclusive da rede pública municipal. Eu acho que com tanto problema como esse, o que se espera do presidente do parlamento é que ele venha debater a cidade e não apenas questões políticas menores. Tá certo. E como a gente está também em um ano pré-eleitoral, eu queria saber como o partido que o senhor pertence, o PDT, que lançou agora recentemente também a pré-candidatura do senador Everton Rocha, vai se comportar nas eleições de 2022, uma vez que está havendo aí uma conversa para que o próximo candidato do governo do estado seja uma candidatura única, onde todo mundo possa apoiar. Eu queria saber sua opinião com relação a esse processo aí que está se movendo nesse cenário político de 2022. Olha, nós estamos muito felizes com o processo. O senador Everton Rocha é o pré-candidato a governador do PDT. O nosso partido saiu muito fortalecido desse processo eleitoral do ano passado, das eleições municipais. O senador Everton, inclusive, é o político mais votado da história do Maranhão e isso credencia. É um político jovem, é um político que tem discutido os problemas do estado, conhece o estado do Maranhão, tem percorrido todas as cidades e isso credencia, tem uma capacidade de aglutinar fora do sério. Dos 13 partidos que apoiam o governador Flávio Dino, salvo engano, 7 declararam apoio para ele. Tem o apoio do prefeito da cidade de Imperatriz, a segunda maior cidade do Maranhão. Tem um diálogo muito bom com o prefeito da capital. Então, com um capital político desse, eu no lugar dele, eu também manteria a minha pré-candidatura e avançaria ainda mais dialogando com o povo. E fora o histórico, quando o governador Flávio Dino foi candidato a governador em 2014, enfrentando o governo que estava estabelecido até a época, e ele foi para isso, justamente para que nunca mais apenas a cadeira, apenas a caneta escolhesse, nomeasse os governadores do estado. O vice-governador Carlos Brandão, é legítimo o interesse dele de ser candidato a governador, mas eu acho que o único critério não é porque vai estar sentado na cadeira, senão a gente nem tinha mais eleição. Aqui voltaria-se o modelo anterior, quem estava na cadeira nomeava o sucessor, e não é isso que é a democracia. Agora, o senador Everton tem sido leal ao governador Flávio Dino. Eu tenho lembrado as pessoas que não é uma parceria que começou ontem, eles se juntaram lá em 2012, na então eleição, quando o Flávio Dino era pré-candidato a prefeito, deixou para apoiar o Edivaldo, nós estivemos juntos, coligados. Em 2014, vencemos a eleição apoiando o Flávio Dino. Naquela eleição, inclusive, tínhamos interesse de indicar o vice, não tivemos o vice, mesmo assim, nos mantivemos leal. Em 2016, estivemos juntos, o Edivaldo filiado ao PDT, o vice foi do PCdoB, o professor Júlio Pinheiro, estivemos juntos novamente em 2018, na reeleição do governador Flávio Dino, quando, naquela época, o senador Everton foi candidato a senador, compondo a chapa majoritária. Então, eu estou falando, Samartoni, de uma aliança que já vem de muito tempo. São duas pessoas que militam ativamente nas esquerdas, que têm trabalhado por quem mais precisa. Então, eu acredito que eles têm aí também um tempo muito grande de diálogo. Nós temos um posicionamento, nós temos um interesse, que é na pré-candidatura do senador Everton, mas, acima de tudo, nós pregamos a harmonia e o diálogo permanente, desde que esse diálogo ele tenha bases. Não pode ser simplesmente porque, eu volto a dizer, se quem está sentado na cadeira tem a legitimidade, então a gente está voltando um tempo de que ele poderia nomear o sucessor e aí você não tem democracia, você só teria a chancela, né? E não foi isso que a gente viu quando o Flávio foi candidato a governador em 2014. E o que o senhor espera do próximo governador do Maranhão, independente de quem esteja sentado na cadeira em 2022? Que ele possa combater a pobreza de verdade. Eu sou filho da Baixada Maranhense, da cidade de Matinha.
O meu pai vai fazer 80 anos agora no dia 14 de dezembro, a minha mãe tem 64, são um casal de lavrador rural. Eu vim embora de Matinha aos 5 anos de idade, porque lá no meu povoado nós não tínhamos condição de estudar. Desde os meus 5 anos de idade, muito criança, o meu pai e a minha mãe continuaram a morar lá e eu vim morar em casa alheia. Fui criado pelas minhas tias, pelas minhas madrinhas. A casa da gente era de taipa, os meus pais só moram hoje numa casa de tijolo porque eu pude fazer, depois de estudar, me formar e trabalhar. Mas milhares de casas ainda continuam sendo de taipa na Baixada Maranhense. Lá na Baixada Maranhense a maioria vive ou do Bolsa Família, a maioria não quer mais trabalhar na lavoura porque não chegou a devida assistência técnica. O meu sobrinho, para fazer o ensino médio, ele ainda se desloca 16 quilômetros do nosso povoado, que é um povoado quilombola, até a sede da cidade. E eu não preciso te dizer que em tempos chuvosos ele tem dificuldade de frequentar a escola. Então, essa realidade precisa ser mudada até o último maranhense. Nós precisamos eliminar casa de taipa no Maranhão. As pessoas ainda moram em casa de taipa, muitas vezes dividindo a casa com bichos. As pessoas ainda não têm água na torneira, ainda carregam lata d'água na cabeça, como a minha mãe carregou. Então a gente precisa botar isso como foco principal das questões. É isso que eu espero do próximo governador do Maranhão e eu espero que a geração que venha depois de mim, ela não precise mais largar o seu lar, ela não precise mais deixar o lar dos seus pais e ter de morar na casa alheia de favor. Raimundo Penha, obrigado pela entrevista. Fique à vontade para suas considerações finais aí e, de antemão, já deixo o espaço aberto para você. Eu quero só agradecer, como eu disse, desde o meu tempo de movimento estudantil, que eu tenho tido a oportunidade de ter a cobertura do jornal O Imparcial, por muitas vezes sei de informação através de vocês. E o principal, quero agradecer a população de São Luís mais uma vez pela oportunidade de estar no segundo mandato. Para mim, estar aqui também prestar conta e me colocar à disposição. Quem ficou com alguma dúvida, quem tiver alguma sugestão, acesse as minhas redes sociais, me mande sua dúvida, me mande sua crítica, me mande a sua sugestão, que eu estou aqui para servir vocês. Meu muito obrigado. O Imparcial Entrevista fica por aqui e até uma próxima oportunidade.